Liberdade não é você fazer o que você quer. Isso é escravidão ao seu desejo. Liberdade é você vencer o seu desejo e ser livre dele para tomar a sua decisão. Liberdade é quando você toma um tapa na cara e o seu desejo é revidar, porque você é escravo. Escravo das reações humanas. A liberdade faz brotar o verdadeiro compromisso. E sabe por que vale a pena e por que é valoroso o nosso amor? Porque não tem interesse nenhum. Portanto, o direito do homem conhecer a vida na ausência de Deus tinha que ser dado por Deus ao homem. Se Deus dissesse, olha como Ele me ama, é lógico, Ele nem sabe o que existe lá fora. Tranca o teu filho num quarto desde 1 ano de idade. Protege ele do mundo todo, não deixa ele ver nada. Quando ele tiver 18 e sair de lá, ele vai te matar. Porque você acha que você pode protegê-lo, porque você colocou numa redoma para que ele não conheça nada. Isso não é amor, isso é aprisionamento. Portanto, a árvore estava ali para que o homem tivesse a opção. O único problema é que o texto que nós lemos diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, primeiro domingo da série. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida é ele é o caminho, a verdade, ele é a vida. Fora dele é morte. Se você quiser conhecer a vida na minha ausência, conhecer o mal, você vai morrer. E diz o texto que ele come do fruto e percebe que está nu, e a malícia já estava nele. E aqui tem uma outra explicação de Gênesis 3. É que não foi apenas uma desobediência, ou a oportunidade de tomar uma decisão, mas foi o direito da decisão ontológica. O que é ontologia, Zé? É o que é relativo ao ser. É como se Deus dissesse a Adão, você vai ter o direito de escolher, eu te fiz como um ser, a minha imagem e minha semelhança. Se você conhecer a vida fora de mim, você vai deixar de existir, porque você vai ser um ser segundo a sua própria morte. E é o que o homem escolhe. A malícia faz parte da sua essência de ser. Ele tomou uma decisão ontológica. Que tipo de ser você vai ser? Efésios 2. Eu não vou ler os textos todos, eu coloquei muito texto longo, eu não quero ler demais e a gente perder tempo de pensar. Vou ler o essencial. Ele, está falando de Jesus, lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mortos, mas eu estava respirando. É um estado decaído, a gente respira, mas nós já estamos mortos. Nas nossas transgressões e nos nossos pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne. A nossa carne tem inclinações, ela nos puxa, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, filhos da ira, como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A nossa natureza é assim. O que Paulo está dizendo é que não é apenas porque a gente cometeu um pecado, agora eu sou um pecador. Perdoou do pecado, agora eu sou perfeito de novo. Pecou, agora eu virei pecador. Eu não viro pecador porque eu cometo um pecado. Eu cometo o pecado porque eu nasci pecador. Nós nascemos com esse mal entranhado. Romanos 7,14 em diante. Olha que interessante. O mesmo apóstolo Paulo. Ele diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado.
porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, eu estou concordando com a lei, né? Eu estou errado, ela está certa. E a lei é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita. O pecado habita em mim, ele já está dentro de mim. E ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. E aí ele continua assim, encontro a lei, quando eu quero fazer o bem, o mal reside em mim, porque segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros, no meu corpo, outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem é que vai me livrar desse corpo de morte? Esse corpo está morto. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, escravo da lei do pecado. Em Gálatas 5,17 ele diz que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. Nós somos gente decaída tentando ser cheia de Deus, porque nós nascemos como o mal entranhado em nós. Em 2 Tessalonicenses 2, havia aqui uma controvérsia, alguns diziam que Jesus já tinha voltado, e Paulo está explicando para eles que ele ainda não tinha voltado. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Não tinha chegado. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá, ou seja, a vinda dele não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade. O homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. O homem da iniquidade está se revelando. Sabe o que é a iniquidade? No original é a palavra anomia. É bonito a construção das palavras, em todas as línguas é assim, no grego não é diferente. Nomos significa lei, anomia é ausência de lei. Sabe como é que é? Ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. A iniquidade é a anomia do ser humano, a tendência de se fazer o que o seu desejo quer que você faça. O desejo é uma questão também louca. O homem, o ser humano da anomia, é aquele que vive sem limites, é aquele que come do fruto e não tem mais um Deus a dizer a ele se sim ou se não, o que é o bem e o que é o mal. É aquele que cria a sua própria lei, dizendo eu sou autônomo, e eu digo para mim o que é bom e eu digo para mim o que é mal. E se para mim não é mal, dane-se você. Esse é o desenvolvimento da raça humana, é o ser humano no seu pior estado, no estado mais desumano que pode existir. Porque a desumanidade é a falta da essência divina no ser humano. Porque quanto mais o ser humano se afasta de Deus para ser essencialmente humano, pior ele é. Anomia, sem diretrizes, sem princípio, sem lei, sem a direção do que é o bem, sem a direção do que é o mal. Nesse aspecto, como diz Paulo aqui em Tessalonicenses, ele ocupa o lugar de Deus. É ele quem diz qual é a regra e qual é a lei no seu metro quadrado. É ele quem diz aonde está a vontade dele mesmo, que é o seu próprio Deus. É o estado último da consequência
de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. O estado último da ausência de Deus na sua existência. Nós somos governados pelo nosso desejo. Muita gente acha que liberdade é poder fazer o que se quer. Não, isso não é liberdade. Liberdade não é você fazer o que você quer. Isso é escravidão ao seu desejo. Liberdade é você vencer o seu desejo e ser livre dele para tomar a sua decisão. Liberdade é quando você toma um tapa na cara e o seu desejo é revidar, porque você é escravo. Escravo das reações humanas. Isso é aprisionamento ao seu desejo. Liberdade é você dizer, mesmo que o meu desejo seja dar um tabefe, eu vou oferecer a outra face. Liberdade de verdade é fazer o que Deus quer.